melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, 11. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor
uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á por alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me revela a tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Me ensina, Senhor, a tua vontade, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Talvez uma história muito conhecida, algo que aconteceu na Bíblia que é muito conhecido de todos, o dia do dilúvio. Mas hoje eu quero começar a falar para você, primeiro, o motivo do dilúvio. A Bíblia fala do dilúvio tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E há uma importância singular na questão do dilúvio, porque quando a Bíblia fala em arrebatamento, ela fala que os tempos do arrebatamento serão como na época de Noé. E o que estava acontecendo na época de Noé? Ora, volte aí no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado, grife aí, na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, essa era a situação do povo, era essa a situação do povo daquela época. O que não é diferente da situação de hoje. Concordam comigo? Hoje todos estão vivendo isso aí. A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, mas nós nunca vimos o homem com a maldade, com a malícia, com a malignidade, com um desígnio tão ruim como o homem do século 21. Infelizmente, nós não podemos dizer que a sociedade evoluiu, porque evolução jamais será escárnio, fornicação, destruição moral, entendeu? Tudo que está acontecendo, todo esse declínio da sociedade, é uma prova viva de que os tempos do arrebatamento chegaram. Agora, para um bom entendedor, basta o quê? A palavra de Deus. Não é nem meia palavra, é a palavra de Deus. E quando a palavra vem, a gente tem que abrir o coração. Essa era a situação da época, essa é a situação de hoje. Só que naquela época, o Senhor mandou que Noé construísse uma arca. Diga comigo, a arca fazia parte de um estabelecimento divino de proteção. Ou seja, Deus dá a forma como deveriam fazer para serem salvos. Teria que ter um lugar de proteção, um lugar onde as pessoas iriam se refugiar. E que lugar é esse? A arca. E o Senhor dá toda a metragem, tudo, de altura, de largura, tudo de como deveria ser a arca. Agora, pense uma coisa. Nós não estamos falando no século 21, no século 20, ou no século 19, ou no século 18 ou 17, porque nesse período, nesses séculos passados, haviam barcos, haviam embarcações, houveram navios construídos, inclusive um dos mais famosos, o Titanic, que afundou na primeira viagem, né? Dito na época que era um navio que jamais naufragou na primeira viagem. Então, a tecnologia do mundo avançou muito. Só, irmãos, que nós não estamos falando desses séculos. Nós estamos falando do início. Noé foi bisneto de um grande homem de Deus, Enoque. Amém? Então, você pode imaginar
que na época de Noé, não havia nenhum tipo de tecnologia que pudesse ser trazida para a construção de uma embarcação tão grande. Era o tamanho de um estádio, gente. Havia naquela embarcação um peso absurdo. A madeira que seria investida, gasta, seria muito difícil de ser carregada, cortada. Naquela época não tinha os aparelhos que nós temos hoje, né? Corrupios, serra elétrica e etc., para que eles pudessem construir. Quanto mais uma pessoa que estudasse navegação. A Bíblia não fala que Noé conhecia sobre navegação, porque ele não conhecia. Nem ele, nem Cão, nem Sem, nem Jafé. Mas quando o Senhor ordenou que se construísse a arca, o Senhor também deu a eles a sabedoria para fazê-lo. Amém? E é claro, evidente, que como não havia estrutura tecnológica para a construção de uma embarcação tão grande, imagine você que ela deveria flutuar com um peso enorme de 3 andares, com muitos animais dentro, com pessoas dentro, com alimentos dentro. O peso daquela embarcação era enorme. E a construção? Você acha que foi Noé, Sem, Cão e Jafé e 4 mulheres que construíram aquela arca? A teologia mostra, em vários comentários de teólogos, que Noé deveria ser um homem de muitas condições financeiras, porque ninguém conseguiria construir aquela arca se não tivesse um grande investimento. Detalhe, pelo menos 500 homens deveriam ajudar Noé para a construção daquela arca. Pelo menos 500 homens deveriam estar diariamente para que aquela arca chegasse ao seu resultado. Então imagine você que Noé tinha 500 anos de idade naquela época, os homens viviam muito mais, né? Nós tivemos aí Metusalém, que viveu 969 anos, que foi que veio antes de Noé, e antes dele, né, o próprio Enoque. Então nós sabemos que na época, o homem ainda tinha dentro de si, na sua composição, uma estrutura daquela eternidade perdida no Éden. Então, não se morria tão rápido, não havia uma deteriorização do corpo humano tão rápido como hoje. Hoje nós vivemos 60, 70, 80 anos, 90, e aí já está quase indo embora. Naquela época o homem tinha condição de viver muitos anos. Então, nós vamos citar, por exemplo, Enoque, lá no capítulo 5, a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos, no versículo 22. Depois de Enoque, nós vamos falar de Metusalém, que viveu 969 anos. E depois de Metusalém, houve um homem chamado Lameque, que viveu, deixa eu ver aqui, 595 anos. Agora, quando Noé construiu a arca, olha aí no versículo 32 do capítulo 5, era Noé da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia diz que ele foi chamado para a construção com 500 anos. E ele levou 120 anos para a construção da arca. Ele acabou a construção, o período do dilúvio, o período diluviano, foi quando ele estava com 620 anos. Ou seja, levaram-se 120 anos de construção. Irmãos, nós entendemos até aqui uma coisa muito importante. Primeiro, 500 homens, segundo a teologia, no mínimo, ajudando ele a construir essa arca. Durante 120 anos, um baita de um suor, de um investimento pessoal, porque se vivia aquilo cotidianamente. Aquela arca tinha que ser construída. A estrutura muito grande, a embarcação, ela tinha uma estrutura absurdamente grande. Imaginem vocês, toneladas e mais toneladas de madeira. 120 anos se passaram. Quem entrou na arca? Daqueles 500 homens. Quem entrou na arca? Daqueles 500 homens que estavam lá diariamente trabalhando na construção daquela arca. Diga assim, nenhum. E por quê? Eu quero começar dizendo por quê. As pessoas muitas vezes, elas estão dentro da casa de Deus e até na obra de Deus, mas elas não permitem que a obra seja feita nelas.
Isso é um grande problema para que muitos não sejam salvos, para que muitos não entrem para a eternidade com Deus. É que elas vão para a igreja, elas fazem a obra de Deus, mas elas não permitem que a obra de Deus forge o coração delas, mude, transforme a vida delas, a mente, a forma de pensar, a maneira de sentir, entendeu? De raciocinar. Então você está dentro da casa de Deus, nós chamamos essa construção chamada igreja, essa composição chamada igreja, da segunda arca de Deus para a salvação dos homens. Por quê? Porque esse lugar, segundo Jacó, é um lugar terrível. É a porta da entrada do céu. Amém? É o Betel de Deus. É o lugar de entrada no céu. Então Deus, Ele construiu naquela época, mandou que construísse uma arca, assim como Jesus, quando veio, mandou que se construísse o quê? A igreja. E aí, irmãos, trazendo um paralelo, tantas pessoas trabalharam para a construção da arca, mas não entraram. Você acha que Noé não avisou a cada um? Você acha que durante 120 anos, naquele dia a dia, naquela labuta diária, Noé não falava com aqueles homens? Os filhos de Noé não falavam com aqueles homens e diziam, olha, vai vir um dilúvio? Mas eles só estavam ali pelo dinheiro, só pelo pão que perece, só para trabalhar e levar para casa alguma coisa. Eles não estavam atentados para o fato de que aquela arca tinha um propósito. E o propósito daquela arca era proteção, era salvação, era que eles se libertassem do futuro ruim que iria acontecer a qualquer momento. Ninguém ali sabia, nem Noé, o dia do dilúvio. Ninguém. Na verdade, no capítulo 7, a Bíblia diz que Noé passou a saber. Porque quando eles entraram na arca, o Senhor disse, daqui 7 dias eu vou trazer as águas do dilúvio. 7 dias depois que entraram na arca. Então diga comigo, a arca era o único abrigo. Lá no livro de Atos, capítulo 4, abra comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então, quando isso foi declarado para que todo mundo daquela época entendesse que Jesus era o único abrigo seguro. Não há Pedro, não há João, não há Paulo, não há São Francisco, não há Maria, não há ninguém que possa salvar o homem. No versículo anterior, aliás, nos 2 versículos anteriores, ele diz assim, ó, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então Jesus aparece como a arca, lugar de segurança, lugar de proteção. E a arca, ela era uma advertência séria para todos daquela época. Por que, bispo? À medida que ia levantando aquela construção, as pessoas iam olhando e se admirando com aquilo e dizendo, primeira coisa, o que é essa arca? Um barco está sendo construído no meio do areal, no meio do deserto. Por que esses homens estão construindo isso aí? Segunda coisa, como é bonita essa arca, como ela está sendo bem feita, como ela está sendo bem elaborada. Terceira coisa, por que tanto investimento? Por que tanto gasto numa coisa que não vai ter nenhum sentido, nenhum fundamento? Por isso que Jesus foi posto como fundamento, como pedra. Para muita gente, Jesus não faz sentido nenhum, como aquela arca também não fazia. E muitos não entendem que o mesmo investimento que Noé fez para a construção daquela arca é o mesmo investimento que Deus fez para que Jesus viesse ao mundo. Então, o pensamento em paralelo para a salvação continua o mesmo.
E a arca, diga assim, a arca era uma advertência. Veja aí Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo de número 7. Amém? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E a Bíblia diz que João Batista, assim como Noé, anuncia a arca, anuncia a proteção de Deus. Imaginem vocês, apenas através da arca haveria salvação. Noé pregou 120 anos. Ninguém quis saber. É interessante que nos dias de Noé, Deus com paciência espera 120 anos. Naquela parábola do agricultor, a Bíblia diz que o agricultor esperou, o Senhor, dono daquela terra, esperou por vários dias. A Bíblia fala que em Nínive, aquela terra pecaminosa, quando ele mandou o profeta Jonas, foram 40 dias de espera que Deus deu. 40 dias. Irmãos, a mesma Bíblia fala que o Senhor vem sem demora. E quando Belsazar, ele esperou a resposta de Deus, em poucas horas a vida dele se acabou. Então, bispo, o que nós temos que entender hoje? Diga assim, o dia da salvação se aproxima. Pode ser 120 anos, podem ser 40 dias, podem ser poucas horas, e como no caso de Belsazar, uma noite só. E qual de nós verdadeiramente entrou na arca? Qual de nós, ouvindo o que estamos ouvindo e vendo o que estamos vendo no mundo todo, entramos no lugar da proteção? Nos colocamos naquele lugar que é devido. Sabe, a gente vai à igreja, mas a igreja muitas vezes não entra dentro de nós. A gente ouve o evangelho, mas o evangelho não entra dentro de nós. E a nossa preocupação, irmãos, é que, assim como muitos irmãos hoje, haviam 500 homens com Noé que ouviram, mas não creram. Você imagina que quando Deus avisou Noé, eles tiveram ainda, depois de 120 anos, mais 7 dias para dizer: rapaz, é melhor entrar. Por questão de segurança, é melhor entrar. Pelo sim, pelo não, eu vou entrar. Porque se não chover, beleza, eu estou vivo. E se chover, se cair o dilúvio, eu estarei vivo também. Então, até por uma questão de precaução, eles deveriam ter entrado. Mas sabe que o problema da raça humana? O que Deus encontrou no homem foi que a maldade do homem crescia dia e noite. E assim, irmãos, nós estamos hoje vivendo o pior da igreja, em toda a história. Uma igreja, diga comigo, que não tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Uma igreja que não resiste às tentações. Uma igreja que não reconhece o caminho. Uma igreja que não é determinada para salvação. Uma igreja que busca bens materiais. Uma igreja que não mantém dentro de si a certeza da fé. Então,
esse coração que Noé tinha e que Deus encontrou nele e trouxe a ele a graça da salvação, não foi dado a nenhum dos homens da sua época. Nenhum deles tinha dentro de si o que Noé tinha. Sabe o que é que ele tinha? Ele tinha certeza em Deus. O que que a Bíblia fala lá na carta aos Hebreus? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Agora pense comigo. Você acredita que esse púlpito de madeira está aqui, sim ou não? Por quê? Porque você vê e você pode tocar, não é assim? Você acredita que eu estou aqui? Claro, você está me vendo. Você pode apertar minha mão. Então você acredita. Agora, quando eu digo que Deus está aqui, você pode até dizer que acredita. Mas será que você acredita mesmo? Existe uma única ferramenta para você realmente sair do material, daquilo que é palpável, daquilo que é visível, daquilo que é natural, e entrar pela porta daquela arca. E entrar através do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Só tem uma ferramenta: a fé. Se você não tem fé para crer no sobrenatural, para crer que Deus está aqui agora, que Ele existe, que Ele veio para a salvação dos homens, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele pode mudar a tua vida agora, hoje. Se você hoje, estando aqui, só crê no que vê, no que pode tocar, e não acredita no Deus que é invisível, que disse: eu vou preparar lugar. Se você não crê, você não está salvo. Sabe, estar dentro da arca não é simplesmente sentar hoje aqui na igreja. Estar dentro da arca é verdadeiramente crer. E aí vem uma máxima que eu queria falar para vocês. É interessante que hoje as pessoas, para justificarem a frieza ou a rebelião que tem contra o Criador, elas se declaram ateístas, né? Se declaram pessoas que não acreditam que Deus existe. Não acreditam. É mais fácil você dizer: não, eu não acredito em Deus, para que você possa se conformar, se consolar de que a vida é só essa aqui na terra e que você tem o direito de fazer tudo o que der na cabeça. Mas aqui eu queria citar para você uma coisa. Quando o Senhor Deus falou que Noé colocasse na arca, Ele falou: entra você, sua mulher, entra seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Não foi assim? Agora olha aqui. Versículo 19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e o quê? E fêmea. Macho e fêmea. Farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Interessante que ele diz isso, porque tinha que conservar. Vai para o versículo 20. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Deus vai mandar o macho e a fêmea. Para quê? Para os conservares em vida. Se Deus mandasse 2 cavalos e não mandasse o cavalo e a égua, não nasceria o potro. Não haveria procriação. Você não vai ver, num puleiro tem muitas galinhas e às vezes tem só 1 ou 2 galos, não é assim? Você nunca vai ver um galo atrás do outro. Mas você vai ver aqueles galos pegando as galinhas tudinho. Sim ou não? Gente, o animal irracional, ele respeita a questão do macho e fêmea. Ele sabe.
E é interessante que tem gente que diz que isso é genético. Como que é genético? Preste atenção, como que pode ser genético uma coisa dessa? Se o animal nunca, o macho nunca vai procurar um macho e a fêmea nunca vai procurar uma fêmea. Estou falando de animais. Você não vê isso. Agora, o homem racional, por sua opção sexual, ele pode procurar quem ele quiser. Sim ou não? Não é uma questão genética, é uma questão de opção, de ideologia. Simples. E aí, quando você chega para mim e diz, não, isso aqui é meu pensamento, é minha forma de viver, me respeite, eu digo, respeito. Beleza. Se é isso que você quer? Agora, a minha ideologia, o meu pensamento, vem do trono da graça de Deus. Vem da palavra. Aqui diz que é macho e fêmea. Aqui diz que só há um caminho que leva a Deus, Jesus. Aqui diz que aquela arca era o lugar de proteção. Aquela porta, é interessante, quando Noé abriu a porta, mas quem fechou foi Deus. Jesus disse, eu sou a porta, e mandou que entrassem por ele. Mas irmãos, Jesus nem ele sabe o dia do arrebatamento. A Bíblia diz, quando perguntaram sobre o final dos tempos, Jesus disse assim, olha, não é dado a vocês saberem sobre esse dia. Nem o filho sabe, senão o pai. Você sabe por quê? Porque vai ser igual à época de Noé. O próprio pai vai chegar e fechar a porta. Amém? Vai fechar aquela porta. Não vai ter mais salvação para a raça humana ser arrebatada. O homem vai passar pela grande tribulação. Vai ser terrível isso. E nós estamos aqui na mesma função de Noé, construindo dentro de você, dentro da sua mente, o pensamento de temor sobre esse dia. Avisando a você, porque a construção chamada igreja, ela não está aqui para que as pessoas frequentem um culto, para que elas estejam sentadas ouvindo um pastor falar apenas. Essa construção milenar, já tem mais de 2000 anos que foi criada por Cristo, ela tem um só fundamento: a salvação dos que estão perecendo. Jesus veio para desfazer as obras do inferno, as obras do diabo. Enquanto Jesus desfaz as obras do diabo através da igreja, o diabo desfaz as obras da igreja. Fazendo o quê? Implantando, engendrando pensamentos contrários. Quando você sai daqui da igreja e ouve essa palavra, você sai edificado sobre a rocha que é Cristo. Mas quando você chega em casa, você liga uma televisão, você vai para o seu celular, você entra no seu computador, você começa a navegar na internet e você começa a receber milhares de informações para desviar você do caminho. Por isso que nós temos que notar uma coisa: 120 anos e mais 7 dias não foram bastante para aquela geração querer se converter. Aí você diz, bispo, mas que povo ruim, não é não? 120 anos e mais 7 dias. Pois eu vou falar para o povo de hoje. 2000 anos se passaram. E a geração de hoje também não quer se converter. 2000 anos. E a geração de hoje continua resistindo à palavra da salvação. Por isso que eu pergunto para você, irmão, você quer se colocar dentro ou fora da arca? Você acredita que a sua vida espiritual está te levando para onde? O teu pensamento ideológico, a tua maneira de viver, essa maneira religiosa apenas de estar na igreja, mas sem permitir que a obra de Deus faça dentro de você o que tem que ser feito. Olhe Pedro. Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro disse, não, Senhor, não lave os meus pés. Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Sabe o que foi que Jesus respondeu? Se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Pedro respondeu de imediato, então o Senhor pode lavar até o corpo todo. Ou seja, irmãos,
quem quer salvação, entende o recado. Nós temos que ser reagentes. Nós não podemos ser passivos nessa hora. Nós temos que reagir à palavra. E de uma forma salvífica, de uma forma que agrade o coração de Deus. Lá no livro de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê que o arrebatamento vem? De verdade? Se você crê que o arrebatamento vem, por que você não entrou na arca? Por que você não entrou na arca? Bispo, eu não estou entendendo quando o senhor disse por que eu não entrei na arca. Eu vou te explicar. Você acha que quem está dentro é igual ou diferente de quem está fora? Não é diferente? Qual é a diferença? É que Paulo explicou. Quem está dentro já não vive mais, é Cristo que vive nele. Quem está fora vive de acordo apenas com um costume religioso. Se você lembrar de Nicodemos, ele vai, religioso, formado por Gamaliel, ele chega e diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Porque ele de religião sabia muito, mas de Deus e de salvação, nada. Então a grande pergunta, irmão, é: você está conformado com a religião que você tem? Você está conformado em só estar aí? Porque eu falava hoje de manhã com os obreiros, né? Quando você faz a obra de Deus, ganha almas para Deus, quando você evangeliza, tem uma coisa interessante. Quando eu prego para vocês e meu coração recebe. Quando eu falo de Jesus, quando eu sou usado na obra de Deus para expulsar um demônio, para curar um enfermo, eu faço a obra de Deus, mas a obra de Deus também vai sendo realizada em mim. Então, eu não seria ninguém sem fazer a obra de Deus. Porque eu sou forjado pela obra. E muitas vezes a pessoa simplesmente se acostumou em assistir o culto, em estar na igreja, mas em não se movimenta, não faz o que tem que ser feito. E aí você diz: bispo, se eu entrar na obra, fica legal para mim? Fica muito bom. Mas você, além de entrar na obra, você vai ter que deixar que a obra forge o seu coração. Que a obra faça você uma nova criatura. Amém? E como é que acontece isso? Simples. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Toda vez que você começar a fazer a obra de Deus, vem tribulação, vem guerra, vem luta. Entendeu? Você passa por muitas aflições. E isso tudo vai fazer de você uma pessoa diferente. Quando Paulo falou de si mesmo, ele disse: carrego comigo as marcas do Evangelho. As chibatadas que ele levou, os cárceres que ele passou. Ele fala e relata o número de chibatadas que ele levou. Quantas vezes ele esteve preso pela guarda pretoriana. Quantas vezes falaram mal dele, o perseguiram. Então, quando você começa a fazer a obra de Deus, vem esse tipo de situação. E sabe o que é que acontece? Se você for fiel até o fim, você recebe a coroa da vida. Quando você entra na arca, nada vai ser fácil. Você imagina que a família de Noé ficou muito tranquila dentro da arca, no meio do dilúvio? Não. Eles só não morreram. Mas lá dentro da arca, o barco, a chuva, a tempestade, as ondas, balançavam aquele barco. Eles tinham que trabalhar ali, cuidando dos animais, alimentando todas as espécies. A agonia de estar no meio do nada, no meio de muita água, sem saber quando aquilo ia acabar. Todos os dias Noé lançava uma pomba para ver se ela ia e voltava com um galhozinho, mostrando que havia terra. E todos os dias, durante todo o tempo do dilúvio, aquela pomba voltava sem resultado nenhum. Até que um dia, porque existe um dia, do dia que você começar, do dia que você puser seus pés dentro da arca, do dia que você declarar que todo o evangelho tem efeito na sua vida, tem um dia
que Deus vai te exaltar. Tem um dia que Deus vai realmente glorificar o nome dele, abençoando a sua vida. Tem um dia, entre o começo e o fim, que Deus separou para glorificar aquele que o busca. Vocês estão entendendo isso? Então, presta atenção na última coisa, a última informação. Veja aqui. Abra a sua Bíblia ainda. Versículo 4. Porque eles já tinham entrado na arca. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor o quê? Lhe ordenou. Quantos anos Noé tinha? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Amém? Então, irmãos, você não sabe, mas desde o dia que Jesus disse, está consumado, o tempo começou. Nós estamos nesse barco há 2000 anos. Mas quando Jesus abriu os braços na cruz, foi crucificado, e ele declarou, está consumado, e ele disse, telestai, que quer dizer, paguei a conta, é meu. Ele salvou a alma daquele que se entregar para ele. O telestai, a conta está paga, foi feita há 2000 anos atrás. Você e o cara que está lá na esquina, ou aquela moça que está lá na prostituição, o jovem que está na droga, o traficante, esse povo todo tem direito legal, espiritual, àquela salvação. Tem o mesmo direito. Mas você sabe qual é a diferença? É que para ter direito é uma coisa, usufruir do direito é outra. Então Deus não é injusto. A salvação é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo. Porque a única forma de ser salvo é você utilizar o seu direito lá da cruz, servindo Jesus. Não é só indo à igreja, é servindo a Cristo. Isso requer que você mude. Quando ele entrar dentro de você, quando o Espírito Santo entra dentro de você, você abandona toda a aparência do mal, todo o resquício do mal, todo o pensamento do mal. Eu já vi, e eu confesso a vocês que é muito empolgante quando você conversa com alguém que é ex alguma coisa, ex-homossexual, ex-drogado, ex-traficante. Nós temos inclusive alguns pastores da Cristo Salva que são ex essas coisas. Eu tenho um exemplo do pastor Rafael, que ele é ex um bocado de coisa. Ele só não é ex-homossexual, mas ele é ex-traficante, ele é ex-pichador, ele é ex-usuário de droga, ele foi arrombador. Aí eu fico vendo hoje aquele ex, esse homem que no passado tinha até um apelido aí meio feio, o tal de Dunk, que o pessoal dizia que era mal, né? Fazia as coisas que ele não entra muito em detalhe comigo, mas fazia muita coisa ruim, né? Eu vejo esse homem pregando a palavra. Pregando a palavra. Sabe, as pessoas hoje, do século XXI, elas não se empolgam com isso como eu me empolgo. Eu não peço a ninguém para ser perfeito, porque perfeito só Deus. Mas eu peço para você admirar a obra de Deus. Eu peço para você entender que um ex desse podia estar matando gente hoje, fazendo mal, e não está mais. Entende? Então, irmãos, hoje, a porta da arca, a porta da igreja, a porta do reino, está aberta ainda. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, abra aí para concluir, Mateus 25, à meia-noite, a porta vai se fechar.
Mateus capítulo 25. Diz que à meia-noite a porta se fecha. Você sabe que tem um reloginho dos cientistas e mostra que já são quase meia-noite? O relógio da ciência. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E aí o que aconteceu? Fechou-se a porta. Aquelas virgens da última hora, aquelas que deixaram para se consertar no último segundo, não deu tempo. Elas até saíram para comprar o azeite, mas não deu tempo de voltar. Você sabe que a Bíblia diz que você tem que sair para comprar o azeite de quem vende? Vocês sabiam disso? Não. E aí você diz: puxa, e onde é que eu compro esse azeite? É na igreja? Que azeite é esse? A palavra vender aqui é negociar, cambiar. E o preço não é com dinheiro, é com a alma. Aqui estamos negociando. E você tem que pagar com a sua alma o azeite, que é a presença do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Você tem que entregar a sua vida a Ele. O preço é deixar o pecado, é deixar o mundo. O valor é que você vai desvalorizar todo o resto para servir a Ele. Esse é o preço. Essa é a entrega da alma. Ele, o azeite, vai entrar na sua vida. E você sabe que a lâmpada, por mais palavra que você conheça, sem o azeite, a lâmpada se apaga. A presença do Espírito Santo não está na vida daquele que não pagar esse preço. Você pode pagar o preço agora e ser cheio do Espírito Santo. Ou você pode ficar protelando essa decisão. Até que um dia, quando você pensa que não, você vai tentar correr para pagar um preço que você nunca quis pagar. Você vai querer ter uma vida espiritual que você nunca quis ter. Você vai querer recobrar o tempo que você deixou se perder. E na hora que você sair para fazer isso, a porta se fecha. Não vai mais dar tempo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo para você não perder mais tempo. Porque pode ser que não dê mais tempo para você. Amém? Curva a sua cabeça aí onde você está. Pense. A arca, a igreja. Será que você entrou na igreja? Será que você está com os dois pés dentro ou você está com um pé dentro e outro fora? Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz ano retrasado na igreja. Quando a gente compra uma roupa, ou quando a gente compra um alimento, está contido nas referências, naquela etiqueta do alimento ou da roupa, o tempo de duração ou de validade daquilo. E quando o tempo expira, já não se pode mais usar aquele tecido, já não se pode mais comer aquele alimento. Eu pergunto para você, quando veio à igreja, qual foi a validade que você recebeu? Até onde vai valer o teu evangelho? Será que até o dia em que ninguém confrontar o teu pecado? Será que até o dia em que alguém disser para você que você tem que deixar o escárnio, a prostituição, a mentira?
Será que até o dia que alguém chegar para você e disser que você tem que ser como Deus te criou, macho e fêmea? Será que você só vai estar na igreja quando as coisas são favoráveis a você? Você só gosta de ouvir o que te apraz e você não aceita ser confrontado? A pergunta é, você tem tempo de validade para estar na igreja ou você veio para ficar? Você veio para se firmar com Deus. Você veio para buscar o Senhor de todo o coração e para todo sempre. Olhe até onde vale o evangelho que você resolveu viver. Se vale a pena para você deixar tudo para trás e seguir Jesus, então a tua validade é eterna. Se vale a pena deixar agora o cigarro, a bebida, a mentira, tua validade é eterna. Tudo depende do que você está disposto a renunciar por ele. Tudo depende do que você está disposto a deixar para trás por ele. De como você está disposto a pagar preço por esse azeite chamado Espírito Santo. Sabe, irmãos, o que eu quero eu não faço e o que eu faço eu não quero, disse Paulo. Você pensa que todo mundo quer estar orando de madrugada, fazendo vigília, indo para todos os cultos. Sabe, às vezes a gente vem porque ama, mas às vezes a gente vem porque tem que vir. Você sabe por que tem que vir? Porque a gente tem um chamado. E por mais cansado, por mais difícil que seja, nós não vamos parar. Porque a Bíblia diz que nós temos que resistir até o fim. Tem muita gente que o primeiro amor foi embora, que aquela alegria de estar na casa de Deus foi embora faz tempo. E a pessoa arrasta a carcaça para a igreja quando dá. Não é isso, irmão. Isso não é estar com os dois pés na arca. Você precisa tomar a decisão de colocar os seus dois pés dentro da arca e deixar que esse ambiente da igreja, da arca, transforme a sua vida. Que essa palavra e que esse Espírito invada o seu ser e faça de você uma nova criatura. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com.
Se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você.